Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, 4 de julho. Estamos lendo aqui o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Esse aqui é o capítulo que o apóstolo Paulo, que já vinha falando sobre salvação, agora ele está construindo aquilo que se tornou, talvez, a ideia principal da reforma protestante, a justificação pela fé, né? E, e é importante lembrar o início desse capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Esse paz não significa calmaria, no stress, né? Gostou do meu inglês? Nossa, eu sou um americano, né? Não significa que está num momento não estressado, de calmaria, de tranquilidade. Essa paz aqui é inimizade contra Deus. É importante a gente pensar que essa inimizade é unilateral. É a condição pecaminosa humana que se rebelou contra o mandamento divino ou contra a ordem de Deus, lá no jardim, e aí cada um por si, cada um na sua vez, toda a humanidade. E o pecado foi sendo passado a todos nós pecamos, e todos nós estamos nesta condição de inimigos de Deus, de gente que não se submete à vontade de Deus, de gente desobediente, né? Que cuida dos seus próprios interesses, que não pensa em Deus, e tudo mais. Destituídos, separados, portanto, inimigos de Deus. Mas Deus não pode ser chamado jamais de inimigo dos homens, porque o inimigo não faz o que Deus fez durante toda a história. Primeiro, que antes deste furdúncio, desse episódio, né, dessa queda, Deus, na sua onisciência, no seu conselho, Cristo já tinha morrido por nós, né? Então, isso deixa claro que Deus é amigo da humanidade. Deus é favorável à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz apóstolo João, está escrito no Evangelho de João, né? Nas palavras de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, este ato de Deus de dar, de planejar, e eu vou usar uma expressão mais nossa, de se antecipar, o que chamamos de providência. Quando Deus faz tudo isso, não é porque Ele quer que essa condição de inimizade perpetue para sempre e que seja irreconciliável. Realmente, o estado em si é de inimizade, é um lugar irreconciliável por causa da santidade de Deus e a nossa condição pecaminosa. Mas, repito, Deus não se tornou inimigo dos homens. Quando providenciou todas estas coisas, ao longo de muitos anos, na história de Israel, antes da história de Israel, né, quando o seu tratamento era direto com toda a humanidade, depois, na história de Israel, em todos os detalhes, os profetas vêm com essa mensagem de acolhimento da parte de Deus, de reconciliação da parte de Deus chamando para uma outra opção, escolha a bênção, né? E por aí vai. E culmina, obviamente, em Jesus, que é essa graça manifestada, esse favor manifestado. E o apóstolo Paulo
agora esse verso aqui é um argumento para falar desta justificação. Ou seja, quando aquilo que nos condenava e nos separava de Deus, nos tornando inimigos, foi superado pela salvação em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: temos paz com Deus, ah, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é esse mediador, é esse pacificador desta situação, né? Então, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. A nossa situação de pecados não é coberta, né? Mas é tirada, né? De maneira que o próprio Deus pode declarar a nosso respeito uma palavra de justificação. Mesmo ele sendo pecador, eu o considero inocente. E Deus faz isso não por causa do nosso mérito ou de algum lugar que nós tenhamos alcançado, mas Deus faz isso por causa dos méritos de Jesus, da obediência de Jesus. Então, é o que eu sempre falo, Deus imputou a obediência de Jesus para nós e nos considerou agora obedientes, acolhidos na sua família, amigos de Deus, e o nosso pecado terrível, que todos nós sabemos, né, dos nossos pecados, Deus imputou para Jesus na cruz do Calvário, né? E na sua morte ele vence o pecado, e morte e ressurreição, ele vence o pecado, e Deus faz essa imputação, essa grande substituição. Jesus morrendo a nossa morte para nós vivermos a vida de Deus, ou a vida com Deus, ou recebermos a vida eterna. Nota, queridos, que esse verso ele é meio que importantíssimo no argumento. Quando ele diz, gente, é assim, Deus fez isso, Deus reconciliou por meio de Jesus uma humanidade inimiga de Deus. E olha, é como se ele dissesse, Deus fez isso quando nós éramos inimigos dele, ou seja, quando a gente estava lá, uma outra expressão do apóstolo Paulo, mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus fez isso. Por meio de Jesus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte de Jesus. Agora que Jesus já nos comprou, pagou o preço de redenção e nós somos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. E essa vida aqui é uma referência à ressurreição. Por isso que está escrito que nós somos justificados pela fé, mas a nossa justificação é pela morte e ressurreição de Jesus. Aqui está reafirmando a mesma coisa. É como está escrito, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê, né? A justiça que é pela fé no Filho de Deus a quem Deus ressuscitou, né? Então, a reafirmação desta verdade, nós somos salvos por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus. Isso é que nos justificou, e é disso que o apóstolo Paulo está falando. E é interessante a gente só pensar na condição anterior, não deixa de ser interior, mas anterior, de inimigos de Deus, e Cristo veio e se entregou por nós, né? E aí ressuscitou por nós, pagou o preço e ressuscitou também por nós, para que nós um dia também sejamos ressuscitados. Ele próprio nos ressuscitará no último dia, né? Ou na primeira ressurreição. Deus te abençoe a pensar nesse trabalhar de Deus para conciliar o inconciliável, né? Reconciliar o irreconciliável, trazer amizade, favor, graça para a gente
truculenta, inimiga e de costas viradas, né? De queixo duro, de olhar altivo, gente que não queria a amizade de jeito nenhum, mas fomos alcançados. Deus te abençoe. Ao pensar nestas coisas, o que fazemos? A gente dá glória a Deus, agradece a obediência de Jesus, agradece a vida, ministério de Jesus, toda a obediência de Jesus demonstrado aí, a obediência de Jesus até a morte de cruz, e a gente agradece também a ressurreição, porque tudo isso faz parte da nossa salvação. Deus te abençoe, a glorificar Jesus e se alegrar nele. E tem que se cantar com muito vigor, com muita força, porque a salvação não é coisa pequena, né? E, e tudo era para culminar nisso, nesta salvação. Tudo na Bíblia tem a ver com esta salvação. Ah, Osmar, mas eu gosto mais de outros assuntos. Eu gosto mais quando vai dizer que eu vou prosperar, que eu vou conquistar a terra, que Deus me dará o melhor dessa terra. Olha, queridos, olha só o que Deus já fez quando nós éramos inimigos, né? Olha o que Deus fez depois que Jesus pagou o preço, né? Então, não vamos ser assim, quase que profanos, né? De colocar qualquer outra coisa acima dessa salvação. Que Deus nos guarde de tamanha tolice. Vamos orar. Pai eterno, que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado para sempre. Obrigado, ó Deus, pela salvação. Obrigado porque estávamos num caminho de morte, indo para uma condenação eterna, uma separação eterna, uma inimizade que não tinha reconciliação, mas em Cristo Jesus, por meio do teu Filho Jesus, pela obediência, morte e ressurreição dele, eis-nos aqui, Senhor, como tua família, como teus eleitos, como amados teus, e nós te glorificamos, te engrandecemos por tudo isso. Muito obrigado, ó Deus, por tua salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém.